Bom, agora vamos começar a explorar ferramentas e algumas plataformas específicas para a criação de imagens. É importante citar aqui que existem várias e todos os dias nós recebemos notícias de novas plataformas e ferramentas que passam a gerar imagens a partir da inteligência artificial generativa. Basicamente, os comandos são os mesmos, que é a indicação de um prompt, que é o comando, que é a instrução que a gente precisa passar para a inteligência artificial para a geração de imagens, o mais assertivo e detalhado possível, para que tenhamos bons resultados na geração de imagens com o IA. Qual que é o grande ponto das ferramentas que nós vamos ver daqui a pouco, a partir de agora? São ferramentas mais simples, de fácil navegação, de fácil acesso, que consigamos fazer aí edições e criações mais básicas nas nossas imagens. Nós vamos começar com o Bing Image Creator. Então, eu coloquei aqui, lembrando que o Bing é da Microsoft, então ele vai pedir aí para a gente uma conta da Microsoft para esse acesso. Então, eu vou clicar aqui no primeiro link, eu vou aceitar, e aí, se eu já estivesse logada, eu poderia apenas ingressar aqui e criar. Como eu não estou logada, eu vou precisar entrar com a minha conta pessoal. Eu vou digitar aqui a minha conta para acessar. Bom, depois de criar a minha conta, eu sou direcionada para essa página inicial, tá? Então, percebam, como o Bing ele faz parte aí da Microsoft, ele vai utilizar a base de dados aqui de inteligência artificial generativa do Copilot. Então, a gente vai identificar aqui este sim. A gente consegue aqui explorar ideias, que são imagens criadas por outros usuários, e nós podemos aqui nesse campo colocar o nosso prompt, o nosso comando, a nossa instrução para a criação da imagem que nós precisamos, tá? O que é importante de trazer para vocês? Percebam que aqui no Bing a gente tem uma indicação de número 15 e um desenho, uma ilustração do que seria uma moeda. A maioria das plataformas hoje de inteligência artificial, elas têm utilizado uma ferramenta de gamificação que funciona como crédito. Isso faz com que a gente tenha, na versão gratuita, uma limitação na produção ao gerar texto, imagem, vídeos e áudios. Então, isso é muito comum na versão gratuita dessas ferramentas. Então, observem que aqui no caso do Bing são 15 créditos. Então, eu consigo utilizar esses créditos e algumas dessas ferramentas, elas vão atualizando esses créditos diariamente, como é o caso do ChatGPT, que você tem um limite diário, ou você pode ter algumas dessas ferramentas que esses créditos são semanais. Então, você tem um crédito ali maior que você pode utilizar durante uma semana na versão gratuita. Qual que vai ser o teste que eu vou propor aqui para nós nesse momento? Eu vou lá no ChatGPT, vou pegar aqui a nossa pergunta, né, da imagem aqui que nós utilizamos para a descrição. Eu vou pegar esse prompt, vou copiar e vou colar aqui no Bing para ver se ele cria para nós uma imagem com base nessa descrição. Ele vai pedir que eu aguarde. Perceba que um crédito meu já foi debitado, então eu consigo criar ainda 14 imagens nessa utilização aqui da minha conta do Bing. Pronto, ele trouxe aqui para mim algumas possibilidades de imagem. Percebam que é bem próximo da imagem que nós utilizamos, tem as suas diferenças, mas ele foi fiel aqui à lavanda, à forma como o campo está disperso, as árvores ao pôr do sol, a cor de amarelo e laranja, a montanha ao fundo.
Então, percebam que foi bem interessante aqui já essa proposta. Então, querendo ou não, ele de primeira, ele já trouxe para a gente um resultado legal, interessante, que a gente possa usar. Se eu retornar aqui para essa página, ou mesmo se eu sair do Bing e precisar retornar, basta vir aqui em Criações, que é onde ficam salvas todas as imagens que eu gerar a partir aqui dos prompts ou mesmo do ícone Surpreenda-me do Bing. Alana, o que é esse Surpreenda-me? O que é esse Surpreenda-me? A plataforma ela gera prompts aleatórios de diferentes sugestões. Então, se você quer só testar, você quer brincar, quer explorar aqui um pouco mais sobre as possibilidades na criação de imagens, você pode ir clicando aqui nesse Surpreenda-me e ele vai trazendo novas sugestões de prompts. Então, vamos ver aqui qual que vai ser a próxima. Vamos clicar aqui em criar. E agora ele vai gerar uma nova imagem a partir do Surpreenda-me, a partir de uma sugestão de prompt, uma sugestão de imagem do próprio Bing. A partir do momento que eu cliquei aqui em criação, ele tirou mais um crédito meu aqui. E aí ele gera essas imagens aqui com base no prompt que ele gerou, que seria aí um coquetel de lavanda, né? Até pegando ali um pouco das sugestões anteriores. Então, posso voltar aqui em explorar ideias, posso pesquisar essas imagens. Então, qual que é a grande dica aqui? Nossa, tem uma imagem aqui, por exemplo, essa dessa cidade futurista, ou mesmo aqui de um parque, enfim, vamos pensar nessa imagem. Eu posso clicar nesse explorar ideias, selecionar essa imagem, fazer o download dela, pedir a descrição para que eu tenha um detalhamento ainda maior desta imagem para que eu possa pedir para gerar uma nova, para não ter que ficar descrevendo, colocando todas as informações, cidade futurista, o céu está assim, tem uma ilha no centro. Então, ao invés de eu ficar descrevendo a imagem, eu posso pedir para a inteligência artificial, como, por exemplo, o Gemini ou o ChatGPT, pedir para que ele descreva essa imagem que eu encontrei, que é bem próxima do que eu quero, acrescento as novas informações, os novos elementos, e a partir daí eu tenho um novo prompt para que eu possa criar novas imagens. Então é bem interessante a gente pensar aí na criação de imagens a partir de outras imagens já geradas e fazendo novas atualizações. Então, o Bing, ele é muito simples, ele costuma dar retornos e resultados incríveis para a gente de forma extremamente simples e básica. Então, dependendo da imagem que você precisa gerar, o Bing vai ser um excelente recurso. Continuando aqui no Bing, vamos com mais uma dica e nós vamos utilizar aqui esse prompt nas outras ferramentas também. Como vocês já perceberam, a minha grande dica na geração de imagens é utilizar um assistente de inteligência artificial. Pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, pode ser o Copilot, pode ser outro, para a criação do prompt, do comando, da instrução que nós vamos utilizar para a criação de imagens. Porque se a gente faz isso, a gente consegue ter a ideia central, que é aquela que a gente passa para o assistente, e ele faz um detalhamento, uma descrição muito melhor daquilo para que a gente possa usar como instrução para a plataforma de criação de imagens por inteligência artificial generativa. Então, eu vou pedir aqui para o ChatGPT para que ele possa criar para mim um prompt para gerar uma imagem com IA
generativa no Bing. E aí eu vou colocar aqui, ó, segue a descrição do que preciso na imagem. Uma sala de aula do futuro, onde estudantes de diferentes idades realizam uma atividade prática, um projeto em uma sala maker. O professor está como mediador e promove experiências e discussões com os estudantes. Vou clicar aqui para que ele possa criar esse prompt. Então, percebam que ele vai pegar a minha ideia principal e vai trazer ali um pouco mais de texto, de construção, deixar isso mais adequado. Vocês devem ter percebido agora há pouco que quando eu fui criar a imagem ali no Bing, quando eu cliquei aqui em Surpreenda-me, ele dá sugestões do prompt em inglês. Então, qual que vai ser a minha proposta aqui diferente agora no ChatGPT? Eu vou pegar esse prompt que o ChatGPT criou para mim a partir da minha descrição da imagem que eu quero e vou pedir para que ele possa traduzir esse prompt para o inglês, para que eu possa utilizar este mesmo prompt detalhado, descritivo, só que eu vou utilizar em inglês porque o retorno, né, as respostas ao prompt em inglês vão ser melhores. Depois a gente pode até testar, mas a própria plataforma já indica aqui para a gente como que é interessante aqui colocar em inglês. Ele não conseguiu colocar aqui todo o meu prompt, dependendo aqui da quantidade de caracteres, mas eu vou clicar aqui em criar assim mesmo. Então, agora eu estou gerando uma imagem que eu fiz a descrição para o ChatGPT, ele criou o prompt para mim e eu pedi para que esse prompt fosse traduzido para o inglês e ele vai me dar essas 3 possibilidades aqui e eu vou observar qual dessas 3 se torna mais interessante para mim ou se nenhuma delas. Olhem aqui a diferença, né? Aqui é interessante porque você tem alunos em grupo, alunos individuais, você tem aqui a tecnologia, a presença de mais de um professor, os livros. Aqui você tem até um robô também, que deve ser aqui um tutor, um assistente. Isso aqui já parece mais uma sala de aula tradicional que a gente vê hoje, essa daqui mais ou menos. Então, a gente vai observando aqui e, não gostei. Vou pedir aqui algumas novas alterações, vou pedir aqui novamente um outro comando. Vou colocar agora o mesmo comando, só que em português. Como ele já tem essa base de dados, não vai mudar muito do que foi feito aqui, mas a gente consegue perceber que eu posso usar tanto em português como em inglês, mas normalmente, dependendo dos elementos, as respostas, as produções em inglês vão ficar melhores. Vamos aguardar o processamento e ver aqui as novas imagens. Percebam que são basicamente as mesmas imagens anteriores, ó, mesmo grupo, porém aqui houve uma mescla entre as imagens oferecidas agora há pouco. Então, eu, por exemplo, se fosse para escolher, eu iria escolher essa imagem aqui, que está mais próxima do que eu estava buscando. Essas imagens, após eu escolher se eu quero essa imagem ou outra, eu tenho a opção aqui de compartilhar, então eu posso copiar o link dessa imagem, eu posso salvar na minha biblioteca para facilitar
o acesso a essa imagem depois em coleções, imagens salvas. Eu posso baixar para o meu dispositivo, vai ficar salvo aqui, e ainda posso deixar comentários, sugestões e elogios nessa imagem. Lembrando que toda inteligência artificial generativa, ela está em treinamento. Então, sempre que a gente puder dar feedbacks em relação aos resultados que elas nos entregam, independente da ferramenta que a gente estiver utilizando, é sempre interessante, porque a gente está dando esse reforço, tanto corrigindo ou informando que a resposta que ela nos deu foi suficiente, foi uma boa produção. E aí, gostaram do Bing? Eu particularmente gosto muito porque ele é super simples e costuma dar resultados incríveis. Aqui nessas 3 barrinhas, quando vocês clicam, além de outras opções, se vocês clicarem aqui na primeira opção, que é coleções, é para onde vão as suas imagens salvas, ok? E aqui na página principal vão ficando salvas as suas produções. Mas chega num ponto que você já criou muitas imagens, e aí fica mais fácil de você deixar salvo apenas aquelas que realmente você aprovou, você vai utilizar na sua coleção para facilitar a localização dessas imagens. Lembram que eu falei que o Bing, né, ele está trabalhando aí com uma técnica de gamificação? Conforme eu fui fazendo as imagens, gerando as imagens, ele foi me dando pontos. E aí depois eu posso fazer a troca desses pontos por outros recursos, dentro do próprio Bing ou dentro de outras ferramentas aqui da Microsoft, tá? Dentro do programa aqui Microsoft Rewards. E aí, deixem depois o comentário de vocês a respeito do Bing, o que vocês acharam. E ele aqui é a minha primeira sugestão para que vocês possam testar devido à sua simplicidade e praticidade.